Fala pessoal, e aí jovem, tudo bem com você? Professor Dante aqui para falar hoje de princípio de Pascal, né? Então nós já vimos aí o teorema de Stevens, que é cálculo da pressão hidrostática, já vimos anteriormente a definição de pressão, né? Vimos a aplicação do, do teorema de Stevens nos vasos comunicantes, fizemos exercícios. E agora, hoje, né, princípio de Pascal. Pessoal, uma aula bem tranquila, mas antes da gente seguir, eu peço aquele auxílio seu para nos incentivar, curtindo o vídeo e compartilhando, se inscrevendo no canal. E a gente preparou essa lista para vocês, com muito carinho, para você, primeiramente, entender o que é o princípio de Pascal, como fazer os cálculos mais simples para num segundo momento ir para uma lista mais avançada, exercícios mais complexos, né? Então, normalmente, pessoal, a principal aplicação que aparece do princípio de Pascal é o elevador hidráulico, né? Então, eu vou estar falando para vocês como que funciona, tanto um modelo simples para resolução de um problema de física, como aqueles que têm já uma aplicação do dia a dia, por exemplo, um elevador hidráulico num posto de gasolina. Aí tem todo um sistema de reposição de óleo que eu vou estar explicando. E uma outra coisa importante é que uma vez que você entenda esse princípio, esses exercícios mais simples, você vai ver em aplicações mais avançadas que ele mistura esse conceito com outras situações da física. Por exemplo, conectar um elevador hidráulico com um corpo extenso, que daí já entra o conceito de momento, aí já seria um problema mais avançado, né? Mas hoje nós vamos ver o básico, tá? Deixa eu só organizar a tela aqui para vocês, para a gente poder começar. Bom, pessoal, então, ó, princípio de Pascal, né? Olha só, eu vou colocar aí na descrição do vídeo essa, o link para essa lista. E aí, já no começo da lista, eu coloquei algumas definições, né? Então, o princípio de Pascal, aqui vocês estão vendo um êmbolo móvel, né? Um pistão com um êmbolo móvel, onde é aplicada uma força F1 para baixo. E aqui, do lado direito da tela, um êmbolo móvel também, só que com uma área bem maior, uma área A2 aqui, onde surge uma força F2 para cima. Bom, esse sistema é chamado elevador hidráulico. E qual é o princípio básico de funcionamento desse equipamento? É o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? A variação da pressão exercida em um fluido incompreensível, que é aquele que você não consegue comprimir, né, é transmitida integralmente por ele, para todas as direções e sentidos. Então, o que acontece? Se você fizer uma variação de pressão desse lado de área menor, área 1, a mesma variação de pressão vai aparecer aqui na área 2. Por isso que a gente está colocando aqui que o ΔP1 é igual ao ΔP2. A variação de pressão aplicada no pistão 1 é igual à variação de pressão aplicada aqui no pistão 2, tá? Bom, nós sabemos que pressão é força sobre área. Então, a força 1 sobre a área 1 vai ser igual, que essa força 1 sobre a área 1 é a variação de pressão aplicada aqui no pistão 1, né? Vai ser igual à força 2 sobre a área 2, tá? E aí, se você reordenar
essa equação, chega nessa outra que está aqui no meio da figura. F2 sobre F1 igual a 2 sobre A1. Eu gosto mais de usar essa equação, F1 sobre força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2, porque ela vem da definição de variação de pressão. Então, se vocês lembrar que pressão é força sobre área e que a variação de pressão é transmitida integralmente por todo o fluido, você consegue fazer essa associação, que a força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Aí a força 1 e a força 2 é em Newton, como toda força, e a área 1 e a área 2, no sistema internacional, metros quadrados. Pessoal, princípio de Pascal e elevador hidráulico é isso. O restante é perfumaria. O restante é o quê? É saber transformar unidades de medida, saber interpretar o texto do problema, tá? E aí, uma coisa que... Por que isso é tão importante, né? Que eu até comento aqui. Porque se você observar, com uma pequena força aqui, você pode gerar uma grande força no êmbolo 2. Justamente porque aqui a área é maior. Claro que, como todo multiplicador de força, tem uma desvantagem, né? A desvantagem é que você vai ter que deslocar grandemente esse êmbolo para esse êmbolo 2 elevar uma pequena quantidade. E aí, pensando em como solucionar esse problema, foram surgindo soluções tecnológicas de engenharia, né? Mas então, ó, o que é importante você saber? Que é o elevador hidráulico é um multiplicador de força, tá? E aqui eu coloco um vídeo para vocês assistirem, que ele mostra um experimento demonstrativo em que com pouca massa você eleva uma quantidade maior de massa num elevador hidráulico semelhante a esse, tá? Olha só, eu dou um exemplo aqui, né? Se a área do lado 1 for 10 vezes menor que a área do lado 2, você consegue multiplicar a força por 10. Porém, você precisaria deslocar o êmbolo 1 por 1 metro para que o êmbolo 2 suba apenas 10 centímetros. Então, é uma coisa compensando a outra. Como resolver isso na prática? Ah, eu quero levantar um carro, ok, eu consigo levantar, só que eu vou ter que deslocar muito um êmbolo para ele subir só um pouquinho. Então, para resolver isso, os elevadores hidráulicos que levantam carros e caminhões em oficinas, postos de gasolina, eles têm todo um sistema de reposição de óleo. Como que funciona esse sistema? Então, aqui é onde você vai pôr o carro, pode ser um elevador de pessoas, né? Se for um elevador hidráulico. Não é muito comum isso, tá? É mais para levantar carro e caminhão mesmo, e outras coisas que precisam de manutenção. Mas ó, aqui em um é o cilindro, em dois aqui o pistão móvel, né? Aqui fica o reservatório de fluido, então conforme esse pistão vai subindo, esse amarelo aqui vai ocupando o fluido, a área do cilindro aqui, né? Em 4 aqui você tem uma bomba giratória, então é um sistema hidráulico, mas ele tem uma componente elétrica que é para acionar essa bomba, normalmente elétrica. E aí quando aciona essa bomba, se essa válvula 5 aqui estiver fechada, o óleo começa a ser empurrado para cá, né? E aí vai subindo o pistão. Então, o segredo desse sistema é justamente essa válvula e esse reservatório de óleo, tá? Que é o fluido hidráulico, e é um fluido incompreensível. Ele não sofre compressão. E aí você tem como elevar grandes quantidades de massa, né? Com uma pequena força, uma força que essa bomba consegue fazer. E além disso, elevar numa grande altitude. Pode observar que esses sistemas de elevação, eles elevam lentamente o carro e o como se diz? O caminhão, né? Enfim.
Por quê? Justamente porque você está envolvendo uma quantidade grande aqui de área, né? Então, e devido à quantidade de força que a bomba consegue girar, então vai subindo lentamente esses veículos. Então, olha, aqui tem a explicação, né? O fluido ele escoa pelo caminho de mínima resistência e quando a válvula está fechada, o fluido não tem para onde ir. Quando a válvula 5 aqui está fechada, a bomba está fazendo força, ela vai mandando o fluido para cá, vai entrando aqui no cilindro e empurrando para cima o pistão. Veja, a área aqui onde está o motor é pequena e a área aqui do cilindro é grande. Então, esse sistema, embora não pareça pelo desenho, é um sistema como esse. Ó. Aqui uma área pequena e aqui uma área grande. Aqui a área pequena é onde vai estar o motor de pressurização e a área grande é onde vai estar o carro para subir, tá? O veículo, no caso. Bom, quando o carro chega lá em cima, na altura desejada, o sistema pode ser automatizado, então ele pode fechar essa bomba, né, gradualmente, ou você pode manualmente desligar, né, o que também geraria o fechamento dessa bomba. Porque se não fechar a bomba aqui agora, o próprio peso do carro faria o óleo voltar para cá, concorda comigo? Então tem que ter um travamento aqui na bomba, tá? Por isso que ele fala em bomba fechada aqui, tá? E se ela ficar aberta. E aí trava o fluido aonde tiver e o carro fica lá em cima, né? Não tem para onde escapar. Aqui não está explicando, mas como que seria o processo inverso, né? O processo inverso seria justamente destravar aqui a bomba e o próprio peso do carro faz o líquido voltar, né? Então, pessoal, no Halliday, que é um livro que tem na biblioteca, eu sei que agora o acesso está mais difícil, né? Mas quando voltar às atividades presenciais lá no Instituto Federal, quem está estudando comigo lá, vai ver que, e quem também não está, mas tem acesso ao Halliday, né? No Halliday tem um desenho de um sistema como esse. Se eu não me engano, o Halliday 2. E aí tem mais explicações. Mas basicamente é isso. Pessoal, então, ó, princípio de Pascal e elevador hidráulico, o básico é isso. Isso aqui até já estamos avançando um pouco, mostrando um sistema aplicado, né? Porque o princípio físico está aqui. Então vamos fazer alguns exemplos. Vou deixar a lista aí para vocês fazerem outros exemplos. Eu pretendo fazer alguns exemplos dando uma atenção à questão da unidade de medida, né? Então, tem aqui alguns problemas envolvendo unidades centímetro quadrado, né? Pode ver que em alguns problemas ele não dá o peso, mas sim a massa, então tem que ter um cuidado com isso aí, porque a gente, quando fala em força, a gente fala em peso, né? Então, se ele fornecer a massa, tem que multiplicar pela aceleração da gravidade para ter o peso. Bom, então vou pegar esse primeiro exercício aqui, ó. Que ele fala assim, né? Um mecânico equilibra um automóvel usando um elevador hidráulico. O automóvel pesa 800 Newton e está apoiado em um pistão cuja área é de 2.000 centímetros quadrados. Determine o valor da força que o mecânico está exercendo na chave, sabendo-se que a área do pistão no qual ele atua é de 25 centímetros quadrados. Pessoal, para você não ter problema numa questão como essa, mais indicado é primeiro você colher os dados, né? Toda a questão de física, mas em especial no princípio de Pascal, do elevador hidráulico, para você não se confundir na hora de substituir, não trocar F1 por F2, não trocar área 1 por área 2, tá?
Então, eu vou chamar aqui de F1 a força que o automóvel faz, tá? 8.000 newton. E vou chamar de área 1, como eu estou chamando de 1 aonde fica o automóvel, então a área 1 vai ser a área do pistão do automóvel, 2.000 centímetros quadrados. Vamos de notação científica, 2 vezes 10 ao cubo, centímetros quadrados. Então, ó, vou deixar bem organizado aqui para você, ó. Automóvel, vou chamar de 1, e os dados do mecânico, vou chamar de 2, tá bom? Então, a força que o mecânico exerce vai ser uma força F2, certo? Que é justamente o que o exercício quer saber. E a área A2, que é a área onde o mecânico aplica a força dele, né? A área do pistão onde o mecânico atua, é 25 centímetros quadrados. Uma dúvida que surge nessa hora é com relação à unidade de medida. Porque eu falei antes que no sistema internacional, força em Newton e área em metro quadrado. Tá? Porém, aqui está em centímetro quadrado. Então, tem casos na física que é possível você trabalhar com uma unidade assim, como um centímetro quadrado. Eu vou explicar o porquê. Mas, dependendo da equação, não é possível usar esse tipo de unidade. Vocês estudam em Física 2 estática do corpo extenso. Quando nós estudamos momento de uma força, nós vimos que se eu tiver uma gangorra, uma força de um lado, outra força do outro lado, equilibrando a gangorra, momento 1 seria igual ao momento 2, né? E aí nós vimos lá que o momento é força vezes o braço, então a força vezes o braço 1, força 1 vezes braço 1, igual força 2 vezes braço 2. Nesse tipo de situação, eu posso até ter o braço da alavanca em centímetros, mas se esse braço estiver em centímetros, o outro também vai ter que estar em centímetros. Algo semelhante acontece aqui, no princípio de Pascal. Pela equação, ó, deixa eu pegar emprestada a equação aqui. Olha só como que a gente tem algo semelhante aqui. Essa força 1 é 8.000 newtons. Então vamos lá. Eu vou colocar as unidades para vocês entenderem. A área 1, 2 vezes 10 ao cubo. Vou pegar aqui. 2 vezes 10 ao cubo, centímetro quadrado. Então vamos lá. Certo? A força 2 é o que eu quero saber. E a área 2, 25 centímetros quadrados. Então olha o que acontece. Tanto o centímetro quadrado desse lado como desse estão no denominador. Eu consigo cancelar facilmente isso aí. Ou esse membro que está dividindo, se ele passar multiplicando, cancela, né, a unidade de medida. Então, toda vez que você tiver uma unidade de medida, as duas unidades no denominador, ou as duas unidades no numerador, elas têm que ser iguais numa equação de física. Então, aqui, por exemplo, se ele me dá 8.000 newtons para a força 1, obrigatoriamente a força 2 vai ter que ser em newton. Obrigatoriamente.
O que é importante, então, vocês observarem é se essa área está em centímetros quadrados e a outra também. Depois a gente pode até olhar os exercícios e ver se tem algum que há diferença. Se houver diferença, aí sim você tem que padronizar. Ou você coloca tudo em centímetro quadrado, ou você coloca tudo em metro quadrado, tá? Bom, desenvolvendo aqui, ó, a gente vai ter, multiplicando aqui, cruzado, né? 2 vezes 10 ao cubo vezes a força 2 vai ser igual a 8.000 vezes 25. Quem souber simplificar direto, pode simplificar. Então vai ficar a força 2 igual. Eu não vou multiplicar ainda, porque eu quero ver se eu consigo simplificar. Então vai ficar do lado direito 8.000 vezes 25. No denominador, o 2 vezes 10 ao cubo. E do lado esquerdo, o F2, não é? Olha lá. Então, o 2 vezes 10 ao cubo passou dividindo. Bom, 8.000 dividido por 2 vezes 10 ao cubo é 8.000 dividido por 2.000, dá 4, né? Então, vai ficar igual a 4 vezes 25, que é igual a 100 newton. Só isso, professor? Só isso. Tem outras formas de fazer também. Se você observar aqui, você poderia pensar assim: essa área de 2.000 centímetros quadrados é quantas vezes maior que essa área de 25 centímetros quadrados? Você dividir 8.000 por 25, vai dar 40, não é? 40. E aí, o que você faz? Não, dá mais, né? Vamos ver aqui. Ó, se você pegar essa área de 2.000 dividir por 25, vai dar 80, né? 80. Então, olha só. Significa que essa área é 80 vezes maior que essa outra. A área do pistão 1 é 80 vezes maior que a área do pistão 2. Então, a força que a pessoa vai ter que fazer é 80 vezes menor. E uma força 80 vezes menor que 8.000 newton é você dividir 8.000 por 80, o que dá 100 newton. Que era o esperado, né? Era o esperado que o mecânico fizesse uma força pequena, porque o que são 100 newtons? 100 newtons equivale ao peso de uma massa de 10 quilogramas. Você pegar 2 pacotes de arroz, de 5 quilos cada, dá 10 quilos, que é a massa, uma massa equivalente ao peso de 100 newtons. Então, essa força consegue erguer um automóvel aqui de 8.000 newtons, que seria um automóvel de 800 quilogramas, né? Nessas condições. Então, já era esperado mesmo que fosse feita uma força bem menor para erguer o automóvel. Então, quando chega nessa resposta, você pode fazer essa verificação da forma que eu fiz, vendo quantas vezes a área é maior, portanto, quantas vezes a força tem que ser menor. E também sabendo que o resultado esperado é uma força bem menor, né? Do que a força do próprio automóvel. Nesse caso, em que você está aplicando a força, ou no caso o mecânico está aplicando a força no pistão menor, tá?
Então é isso, pessoal. Você vê como é relativamente simples, né? Vamos ver aqui, ó, outras questões. Aí você tem, ó, a questão 2 é semelhante, né? A questão 3 também, uma questão já do modelo Enem. A questão 4 de teoria. Questão 5 ele já quer saber o diâmetro do pistão. Então, é uma questão interessante porque a gente está falando em área, mas a questão já está falando em diâmetro, né? Então, a gente pode trabalhar com essa questão aqui. Ó, a 6 também, aparentemente, ó, você olha pelas unidades, aparentemente você não vai precisar converter, ó, tudo centímetro quadrado. A 7 está explicando como funciona o freio do automóvel. Mesmo princípio do freio. Onde a gente pisa no pedal do freio é uma área menor. E aonde ele aplica lá na pastilha, né, a pastilha aplica uma força no disco de freio, é uma área maior. Por isso que a gente faz pouca força e consegue frear um carro tão grande, tão pesado, né? Aí você vai aplicar as equações e vai chegar numa razão aqui matemática, né? Uma fração. Questão 8, semelhante. Também aqui ele dá as áreas em metros quadrados. Lembra de multiplicar essa massa por 10 da aceleração da gravidade para você achar o peso. Questão 9, semelhante. Colher os dados, olha, ele está dando as unidades em metros quadrados para a área, então não vai ter que ter transformação. Questão 10, a dica da questão 10 é você pensar o seguinte, ó. Se uma força F1 é aplicada sobre a área menor de um elevador hidráulico, sabendo que a área maior A2 é o quíntuplo da área menor A1 e que a força F2 exercida sobre a área maior é de 2.000 newtons, determine F1. Então, ó, a dica é você colher os dados, tá? F2, 2.000 newtons, e ela é aplicada na área maior. Então, A2 é a área maior, onde é aplicada F2. E quanto vale A2? A dica está aqui, ó. Vale o quíntuplo da área menor A1. O quíntuplo de A1 é 5 vezes A1. Então, se no lugar de A2 você substituir por 5A1, aí no lugar de A1 você substitui por A1 mesmo, F1 é o que você quer calcular, e assim você consegue cancelar esse termo nas equações, tá? Então, vou deixar vocês pensarem aí a partir dessa dica. Eu vou resolver aqui com vocês essa questão 5, modelo Enem, porque ele fala do diâmetro, tá? Mas o princípio é o mesmo, é só ter cuidado, é só saber usar a equação da área da circunferência, que eu vou relembrar aqui com vocês. Então vamos lá. Então, um elevador de automóveis será instalado em um posto de gasolina para atender carros com, no máximo, 2 toneladas. Então, aqui ele já está dando uma massa aqui de 2 toneladas. Tá? O sistema é composto por 2 pistões, um de maior diâmetro que o outro e cheios de óleo. São conhecidos o diâmetro do pistão menor, 0,10 metros, e a intensidade máxima da força que pode ser exercida nesse pistão, que é de 200 newton. Desprezando-se os pesos dos pistões e adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o diâmetro do pistão maior deve ser de quantos metros? Essa é a pergunta. Então, olha, seria bom desenhar, eu até gostaria, mas eu não estou com muitos recursos de desenho aqui, mas dá para resolver sem desenhar, pessoal. Deixa eu só organizar melhor a tela aqui para vocês, para sobrar um espaço aqui para mim. Olha só. Que dados nós temos aí? Ele fala de 2 pistões. Então vamos chamar o pistão 1. Pistão 1 ele vai ter uma força F1. Quem que a gente vai chamar de pistão 1? Podemos chamar o pistão de diâmetro menor.
Então ele fala que nesse pistão de diâmetro menor, a força máxima é de 200 newton, só que ele não dá a área 1, ele dá o diâmetro 1, que é de 0,10 metros. Então esse seria um pistão menor, onde a gente aplica uma força pequena para elevar um carro. Esse é o objetivo do elevador de automóveis. E lá, para elevar esse carro, ele vai elevar um carro, ele consegue elevar um carro de até 2 toneladas. Então a força 2 vai ser o peso desse carro de 2 toneladas. Quanto pesa um carro de 2 toneladas? Bom, 2 toneladas vezes a aceleração da gravidade. Porque peso, né, é massa vezes a aceleração da gravidade. Só que essa massa tem que estar em quilogramas, concorda comigo? Ou eu coloquei 1 tonelada, são 2. Então 2 toneladas são 2.000 quilogramas. Vezes 10 da aceleração da gravidade, eu vou ter aí 2 vezes 10 a quarta, ou 20.000 newtons, certo? Esse é o peso do automóvel. Então, perceba o cuidado que a gente tem que ter. É uma pegadinha aqui, ele te dá a massa. Certamente tem alguma opção para quem errar isso aí. Ele te dá a massa, mas você tem que trabalhar com o peso, com a força necessária para erguer esse automóvel, que seria o próprio peso do automóvel, 2.000 quilos, que seriam 2 toneladas, vezes a aceleração da gravidade. Tá? E o diâmetro 2, aonde você vai erguer esse automóvel, é de... Cadê? É isso que ele quer, né? É, ele quer. Bom, vamos lá então. Vou pegar emprestada aqui a equação. Força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2. Talvez esse é um dos exercícios que mais vai gerar dúvida na lista, por conta justamente dessa questão do diâmetro. Por isso que eu vou resolver ele com vocês. Bom, antes de jogar na equação, eu tenho que saber essa área, né? Antes de substituir na equação, eu tenho que saber essa área, porque ele não me deu área, ele me deu diâmetro. E como calcula a área de circunferência? Porque ele fala que são pistões cheios de óleo, e geralmente esses pistões são cilíndricos, tanto é que ele fala em diâmetro. A área, se você olhar aqui, ó, um pistão cilíndrico, pega qualquer figura dessa aqui. Vamos ver uma aqui ilustrando melhor. Aqui, ó. Essa área circular, a área de círculo, eu calculo por πr ao quadrado. Então, a área 1 vai ser π, vou deixar um π aqui agora, π, vezes o raio, qual raio? O raio 1, porque eu estou falando do pistão 1, ele vai ter um certo raio, π vezes raio 1 ao quadrado. E a área 2 vai ser o quê? π vezes o raio 2 ao quadrado, certo? Já dá para cancelar o π, não é? Já fica mais fácil. Pronto, já não tenho π. Mas ele não quer saber do raio, ele nem te dá o valor do raio, ele dá o valor do diâmetro. Aqui você tem duas opções. Ou você transforma esse diâmetro em raio, mas aí você vai achar o raio 2 e depois calcular o diâmetro 2. Ou você já substitui na equação o diâmetro. Né? Eu acho mais fácil já substituir na equação o diâmetro. Mas para isso você tem que saber o que é o raio. O que é o raio? O raio é metade do diâmetro, não é? Então, o raio 1 é o diâmetro 1 sobre 2. Qual cuidado você tem que ter aqui? Ele está ao quadrado. Então, na hora de substituir, ó, tem que ter um parênteses aí, ó. Vamos pôr um parênteses bonitinho aí.
Põe a fração, tudo dentro do parênteses. Tem que ter calma, não pode ter pressa para fazer essas questões, até você pegar o jeito. E aqui, ó, raio 1 sobre 2. Isso, desculpa, diâmetro 1 sobre 2 é o raio 1. Ou seja, o raio 1 é o diâmetro sobre 2, é metade do diâmetro. Não é isso? O diâmetro é o dobro do raio, portanto, o raio, metade do diâmetro. E o mesmo você vai fazer do lado direito da equação. Só que aqui é para o diâmetro 2. Certo? Agora, dá vontade de substituir os dados, mas nós vamos fazer isso só no final. Para a gente trabalhar algebricamente. Primeiro, quem sabe até chegar numa outra lei física, né? Para problemas semelhantes, você já vai poder usar. O que dá para cancelar? Ó, esse 2 no denominador, um 2 ao quadrado, ele aparece nos dois termos. Então dá para cancelar ele tranquilamente. E aí você vai ficar apenas com diâmetro 1 ao quadrado, certo? E do lado direito, diâmetro 2 ao quadrado. Então, por isso que tem que fazer toda essa substituição com calma. Porque, olha, no final das contas, vai ficar o diâmetro ao quadrado. Você não pode, porque é força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2, pensar assim, é um erro muito comum até, pessoal. Não, então vou fazer força 1 sobre o diâmetro 1 igual força 2 sobre o diâmetro 2. Não dá certo. Ou então vou fazer a força 1 sobre raio 1 igual força 2 sobre raio 2. Não dá certo justamente porque na fórmula da área o raio é ao quadrado. Então o diâmetro também fica ao quadrado. Então você pode usar essa equação quando ele dá o raio, força 1 sobre raio 1 ao quadrado igual força 2 sobre raio 2 ao quadrado. Estamos falando de, êmbolos cilíndricos, tá? Pistões cilíndricos, que normalmente é assim. Ou você pode usar o diâmetro, tá? Força 1 sobre diâmetro 1 ao quadrado igual força 2 sobre diâmetro 2 ao quadrado. Agora sim, substituímos. Força 1 é 200. Diâmetro 1, 0,1, que vai ficar ao quadrado. Você poderia também desenvolver um pouco mais a conta, isolar o diâmetro 2, se você quiser, antes de substituir. E aqui 2 vezes 10 a quarta, que seria 20.000, né? O que nós vamos ter aqui, ó? 0,1 ao quadrado, 0,01. 200 dividido por 0,01, coincidentemente, ou não, vai dar 20.000 também. Então, vai ficar fácil, né, pessoal? Vai ficar diâmetro 2 ao quadrado. Vinte mil sobre 20.000. Passei esse diâmetro 2 ao quadrado aqui para cima, passei o 20.000 dividindo aqui, que vai dar 1, né? Diâmetro 2 ao quadrado vai dar 1, portanto, tirando a raiz quadrada, diâmetro 2 vai ser igual a 1. 1 metro, né? Porque ele deu o diâmetro 1 em metros. E aí dá para a gente fazer uma análise, olha só. Bom, seria a letra C, né? Analisando isso, poderia pensar assim, bom, 20.000 newtons, 20.000 newtons do automóvel é 100 vezes maior que a força 1, né? Então você poderia pensar, então o diâmetro vai ser 100 vezes maior, só que aí daria um diâmetro de
10 metros. Você vê que não é isso. Se a força 2 é 100 vezes maior que a força 1, a área 2 vai ser 100 vezes maior que a área 1. Mas, como o diâmetro vai ao quadrado, ou o raio vai ao quadrado na equação, né, da área, então, se a força é 100 vezes maior, significa que o raio, ou, ou o diâmetro, e o diâmetro, vão ser apenas 10 vezes maiores, comparado com o lado 1. Porque esse 10 ao quadrado vai dar o 100. Então, seria uma forma de você verificar a sua resposta. Tá? E realmente, se você pegar o 0,10 vezes 10, dá 1 metro. Né? Então, com um diâmetro 10 vezes maior, você multiplica a força 100 vezes. Porque você está aplicando ela numa área 100 vezes maior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora é praticar. Sugiro vocês resolverem esses problemas que eu resolvi. Resolva novamente sem olhar a resolução. Na realidade, eu até esqueci de falar no vídeo, mas o ideal é tentar resolvê-los antes de ver a forma como eu resolvo, para ver aonde você travaria, onde você erraria, porque ali você fazendo esse processo, sempre você estudando assim, desenvolva um exercício sem olhar a resolução, e aí olha a resolução, é um método que você tem para saber onde você tem dúvida e assim você vai ficando cada vez mais experiente nessas resoluções, tá? Novamente, pedir o seu apoio para dar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações. E muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Olhem aí nos comentários do vídeo o link, acessem o link para a lista completa e bom estudo a todos.